contará com pavimentação asfáltica a partir da CE 282, amplo estacionamento para mais de 2.000 veículos, estações que simbolizam o martírio e crucificação do Cristo, capela, anfiteatro para 4.000 pessoas sentadas, centro de orações, áreas de convivência, modernos sanitários, lojas diversas, lanchonetes e restaurantes. Eu tenho certeza que o Horto do Senhor do Bonfim, o maior do Nordeste brasileiro, trará desenvolvimento para o nosso município, através do turismo religioso e também fortalecerá ainda mais a fé do nosso querido povo romeiro e devoto do Senhor do Bonfim. Que Deus abençoe a todos nós.